o Edmundo Matarazzo, ele que é da Matarazzo e Associados, para falar sobre a abordagem das empresas de pequeno porte, nova abordagem regulatória. Senhoras e senhores, Edmundo Matarazzo. Já está perto do almoço. Estão todos preparados para 15 minutos de uma apresentação que eu espero seja bastante útil a vocês, por uma razão. A Anatel tem tomado uma série de decisões, recentemente, na última semana, uma importante, que se refere à necessidade ou não de outorga para determinado porte de prestadores. E o que eu notei nos blogs em que a notícia foi dada é que já começou a haver uma certa confusão entre o que a Anatel está decidindo, efetivamente, e o que as pessoas estão entendendo que a Anatel decidiu. Então, a missão aqui nos 15 minutos é muito mais dar a vocês um flash do que é que foi efetivamente decidido. Está em consulta pública, portanto ainda não é uma decisão final, mas é um princípio e uma ideia muito importante pelo qual a gente vem trabalhando já há bastante tempo aqui na Via Abramante. O vermelho, né? O vermelho é a seta para a direita e para a esquerda. Então, primeira notícia para vocês é o seguinte: existe uma decisão já tomada pelo Conselho Diretor, que é a criação de um documento que vai ser chamado de Estatuto da Pequena e Média Empresa de Telecomunicações. Tá? São 18 meses de trabalho que a gente tem pela frente. A intenção é construir um documento que possa refletir como a pequena e média empresa que presta serviço de telecomunicações deve ser tratada pela regulamentação. Esse trabalho está começando e vai ser um trabalho extremamente importante, porque tudo aquilo que você vê hoje em partes de regulamento, como por exemplo a aplicação do regulamento de defesa do consumidor e do próprio regulamento de qualidade para empresas de até 5 mil clientes ou empresas de até 50 mil clientes, vai ser alterado por esse documento. E o processo é um pouquinho mais sofisticado do que só isso. A ideia talvez seja não tratar mais volume de terminais, mas tratar faturamento e entrar no mérito de algumas outras questões importantes, como um vínculo entre a sua prestação de contas com a Anatel e a sua prestação de contas ao fisco, tá? Ordenando um pouco as duas informações para evitar duplicidade, para evitar uma complicação maior para essas empresas desse porte. Na semana passada, como eu mencionei, o primeiro regulamento que foi alterado é o regulamento de radiação descrita, que é um regulamento muito utilizado pelas empresas de pequeno porte e pelos provedores de internet. Isso são as famosas frequências de Wi-Fi. O que acontecia? Esse regulamento tinha dentro dele algumas definições de como é que você poderia usar outdoor, ou seja, usar fora do ambiente confinado, as frequências de Wi-Fi. E isso é uma aplicação normal, ela existe em grande quantidade. Aliás, com um enorme problema, porque esse espectro já está bastante poluído, tá? Já está bastante complicado atuar com essas frequências, mas elas são, como eu disse antes, fundamentais para a prestação de serviços em vários lugares. Então, esse regulamento está sendo alterado. Basicamente, o que está se fazendo? Está se reorganizando o texto do regulamento, porque o texto trata especificamente de espectro, tá? Está se retirando o que seja relativo à regra de outorga ou não que estava neste documento para um outro documento e também que se referia a licenciamento ou não de estação para um outro documento. Vai ficar, o regulamento de radiação restrita vai ficar enxuto, vai ficar voltado só para a questão específica de definição do espectro. Tá? O que surgiu com essa discussão? E a gente tem até um evento que a Abramante vai estar participando, a gente está organizando um painel no próximo evento de questão do espectro, que é para tratar exatamente de espectro para as pequenas empresas. A gente já sabe que o espectro de Wi-Fi está congestionado, que é necessário pleitear uma ampliação de espectro para essa finalidade, assim como ter acesso a outras frequências para poder constituir backhaul e outras facilidades de rede. Então a gente vai tratar disso num painel específico e o regulamento dá uma indicação
e estas frequências que hoje são usadas especificamente para Wi-Fi provavelmente vão ser ampliadas. Bom, falando especificamente da outorga, como eu disse, não vou ser longo na apresentação, a não exigência da outorga é um tema bastante controverso. Acho que a consulta pública merece uma atenção muito grande, porque o que está sendo dito, né, pela Anatel e o que está sendo entendido são coisas diferentes. A Anatel não está desregulamentando. Todos os regulamentos permanecem válidos. O que a Anatel pretendeu com esta modificação era diminuir um dos elementos que no processo burocrático, né, que você tem para entrar na operação, você teria que cumprir, que era a obtenção da licença. Se isto efetivamente vai ser uma boa medida para o mercado ou não, nós vamos ter a consulta pública para comentar. Tá? Mas isso é o que está previsto, e basicamente somente para licenças de SCM e de serviço limitado privado. São só estas duas modalidades de serviço que estão, vamos dizer, atacadas por essa consulta pública. Não vale para o SFC, tá? Não vale para o SEAC e não vale para o SMP. Isso só vale para redes que usem equipamento de radiação restrita. Se a sua rede for uma rede de fibra ótica, você não está nessa categoria. Tá? Então, assim, é muito particular porque a notícia que saiu foi muito ampla e genérica, né? E confundiu, eu vi comentários em voz, todo mundo achando agora ninguém mais tira licença se tiver só 5 mil clientes. Tá? E não é verdade. São condições bastante específicas que você tem que se enquadrar para não ter necessidade de tirar a licença. Mas o que eu acho interessante, mais importante do que isso, para pensar e até para trabalhar na consulta pública, é o motivo que levou a Anatel a fazer isso. Tá? Que é algo que a gente vem defendendo há bastante tempo. É muito importante para o mercado que tem empresas que têm portes econômicos tão distintos que você use a simetria regulatória para dar chance dessas empresas atuarem de maneira, pelo menos, igualitária no mercado. Tá? Então, como é que você faz? Você tem grupos econômicos gigantescos, quando você vê lá aquela receita, né, de 200 bilhões de reais, 95% daquela receita está nas grandes empresas e o resto está com vocês. Então, como é que você faz para controlar uma empresa que fatura 50, 60 bilhões por ano e uma empresa que fatura menos de 3 bilhões e 600 reais por ano? São dois universos muito distintos, duas realidades muito distintas. E a regra, né, ela normalmente vem com a imposição de obrigações, como o Giovanni mencionou. E a obrigação acaba se consolidando em ter que fazer alguma coisa. Você tem que ter um call center, você tem que ter uma unidade que dê vazão ao reparo ou vazão à solicitação num certo prazo. Então essas obrigações custam caro. Tá? As obrigações de manter as informações do SISI custam caro. As informações outras que você deve manter para a Anatel custam caro. Manter a rede funcionando com equipamentos homologados custa caro. Então, tem uma série de itens que advém da regulamentação que são um ônus financeiro, efetivamente, para a operação. Então, a discussão é o que é que dentro deste modelo poderia ser melhor aplicado, não é a desregulamentação, mas como regulamentar para que estas pequenas empresas possam cumprir as suas obrigações. Tá? Um detalhe interessante nesse processo é você tem hoje, né, dois patamares, 5 mil terminais e 50 mil terminais. Então fica imaginando o seguinte, né, a empresa está chegando, está com 4.999 terminais. Ela não vai chegar aos 5 mil nunca. Não é? A primeira ação é a seguinte, deixa essa aqui quieta e abre outra. Tem um problema. Você não pode deter mais de uma outorga na mesma área de prestação. E as licenças, e normalmente as licenças de SCM até agora são licenças nacionais. Então, não dá para ter a segunda empresa. Só dá para ter uma. E como é que faz quando sai desse degrau, né, dos 5 mil? Vou dar um exemplo para vocês que eu acho que é mais real, porque tem um estudo do SEBRAE, que foi feito lá para a Secretaria de Micro e Pequena Empresa, que diz o seguinte: quando uma empresa do Simples desenquadra do Simples, né, o
ultrapassa aquela barreira de 3.600.000, o crescimento de valor de tributo a ser pago é de 56%. É motivo de morte da maioria das empresas. Isso acontece também com a regulamentação. Você não tem nada a atender e de repente você tem uma regulamentação inteira a atender. Então, o que a gente conseguiu identificar, eu acho que a Anatel conseguiu entender, é que essa virada de chave mata as empresas. Elas não conseguem sobreviver. E eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade para discutir o assunto. Entre as assimetrias que eles estão colocando, a ideia seria que elas pudessem produzir um efeito nas empresas, aumentar a competitividade das pequenas. Obviamente, se você é uma empresa menor e sua margem é menor, menos obrigação te dá mais capacidade de ter preços mais acessíveis, preços melhores para o consumidor final. Então você conseguiria ser mais competitivo. E a ideia é que isso também estimule mais investimento, mais a criação, a turma seja ainda mais rápida. E talvez a quantidade de pequenas formigas, né? Eu gosto mais do exemplo da formiga e do elefante, de pequenas formigas seja mais poderoso. Está claro, isso está na apresentação do relator, né, da matéria do Conselho Diretor, que a inexistência da outorga, né, da autorização administrativa, não exime a prestadora de cumprir todas as suas obrigações. Então, neste momento, esse regulamento não fez aquilo que a gente gostaria muito, que era mexer na carga regulatória. Mas introduziu algumas questões que eu acho que são bastante relevantes para quem usa, particularmente para quem usa as frequências de radiação restrita. A ideia é fazer uma desburocratização do processo, então tem uma notícia bem interessante para vocês. A Anatel está fazendo um esforço e a gente já tem até um exemplo, uma ferramenta. Vocês vão ter uma palestra aqui, a gente vai falar sobre isso, que é o SNOA, foi comentado pelo Jovino também, que é um sistema para você fazer compras no mercado de atacado. Você se cadastra nesse sistema e se cadastra remotamente. Você faz um acesso, faz a preenchimento do formulário, carrega seus documentos e isso é analisado e você fica cadastrado, passa a ter acesso ao sistema. Isso foi levado para a Anatel e a ideia é que a Anatel, na área de outorga, use um modelo similar. Então você simplifique terrivelmente a outorga, principalmente facilite a outorga, para que você, o próprio empresário, esteja mais próximo da solicitação do outorga e possa fazer isso remotamente. E possa obter essa resposta muito mais rapidamente do que hoje com a montagem dos processos como eles são feitos. Os artigos que foram alterados, então, foram os artigos do regulamento do SLP, do Serviço Unitário Privado. Então, valeria, né, a não necessidade de outorga prévia para o SLP. E também foram alterados alguns artigos do regulamento do SM, valendo também a operação sem a prévia outorga dos dois serviços. Um detalhe, a não autorização está prevista, mas a comunicação à agência de entrada em operação permanece. Você vai se apresentar, você vai comunicar a sua entrada em operação, você está sujeito à fiscalização, como normalmente aconteceria, e você tem um prazo depois, se você chegar aos 5.000, né, resolver passar a fronteira dos 5.000, você tem um prazo para obter a licença. Um detalhe que eu acho que também interessa a todos é o seguinte: há uma discussão, e o regulamento realmente deixa uma interpretação, que tem várias interpretações, mas o que existia no regulamento de radiação restrita é as estações, como não são estações que demandam licenciamento, você as cadastraria no sistema da Anatel, mas não precisaria licenciar a estação, pagar as PFIs e TFFs. Existem casos bem particulares aí onde a TFI e TFF é obrigatória, mas em regra geral você não teria que pagar nem TFI nem TFF. O texto está sendo melhorado para deixar claro que você não precisa fazer isso. A questão do registro das estações, eu acho que é um debate que vai acontecer. Eu volto a dizer para vocês, sem registro das estações que estão funcionando,
A situação que você encontra hoje no mercado é, você está com o seu serviço funcionando hoje, de repente ele para de funcionar, e se você for verificar o que está acontecendo, o espectro está poluído, e você não tem mais condições de manter aquele link que você tinha, ou aquele spot que você tinha naquela posição. Isso cria um problema que você não tem precedência, não tem mais antigo, não tem mais novo. Todo mundo pode ser prejudicado, e cada prejudicado vai lutar por sua solução, independentemente um do outro. A gente acha que isso mereceria uma coordenação um pouco mais efetiva. A dispensa das licenças de estações também tem uma modificação de texto, que foi produzida e está para consulta pública. E, por fim, um artigo do RGQ, também alterado, porque o RGQ não seria, o Regulamento Geral de Qualidade não seria aplicado, nesse caso, para as empresas com até 5.000 terminais. A consulta pública foi aprovada por isso na quinta-feira, deve entrar na aula daqui a pouquinho, fica por 60 dias no ar e vai ter uma audiência pública em Brasília. A audiência pública em Brasília normalmente está usando os escritórios regionais conectados para que as pessoas possam participar. Então, a gente vai fazer um esforço via ABRANET e as demais associações para que o pessoal acompanhe essa audiência pública, mesmo que dos escritórios regionais. Você não vai precisar ir a Brasília, mas se você conseguir chegar no escritório regional aqui do Paraná, por exemplo, vocês vão poder acompanhar a discussão e participar da discussão, que eu acho que é o mais importante. Nessa matéria, o testemunho do que acontece no dia a dia de vocês é muito importante. Isso não é uma informação comum na Anatel. Aliás, o que vocês encontram no dia a dia não é nada muito comum. Não é nada muito comentado. Tem conhecimento aí de diversos tipos de dificuldades e situações muito particulares. Então vale a pena participar. Tá bom? A gente se encontra depois numa outra palestra. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Nós agradecemos a Matarazzo pela sua apresentação. Nós ainda temos 15 minutinhos. Nós gostaríamos de abrir nesse momento para perguntas e respostas para o Matarazzo e para o Jovinas, das duas últimas apresentações. Basta levantar as mãos, ou uma delas. Ali, ó. 3 perguntas. 4. Isso. Bom dia, prazer estar aqui novamente, Eduardo, presidente da Rede Sul. Primeiro quero parabenizar a Anatel pela forma como vem tratando os pequenos provedores e levando para nós uma situação de tranquilidade hoje. Eu diria que hoje nós temos uma tranquilidade maior com relação à regulamentação. As empresas que trabalham nesse setor, como está aqui a Sorotel, vem fazendo um trabalho importante de disseminação da informação. Nós, da associação também, fizemos isso no passado, colocamos sempre à disposição da agência reguladora para fazê-lo, continuá-lo fazendo e levando a informação aos pequenos provedores. Nós ainda não discutimos essa questão da isenção da exigência da outorga para os filtrantes, então ainda não tenho essa informação formal da minha associação, posicionamento em relação a isso. O faremos no momento oportuno, nos momentos que serão perguntados através da consulta pública. Mas continuar esse processo de levar a tranquilidade para o provedor de internet trabalhar, para atender a demanda de grandes bandas do usuário final, é um processo que tem que ser lembrado por nós e agradecermos à agência por entendermos isso. Por exemplo, é habitual hoje a necessidade de grandes bandas, a necessidade que nós temos de interligar as nossas estações de rádios básicas em fibra óptica, em outras situações, o que muitas vezes vem demandando de nós um aumento da carga de fiscalização, e isso é algo que eu acho que a agência tem que começar a pensar, né? Já pensou com isso com relação às operadoras, criaram as small cells, as microcélulas, né? Das operadoras, acho que
também é um momento que a SCN também levar isso tocante. Eu, de forma geral, quero dizer que nós sentimos hoje uma tranquilidade maior para trabalhar e, diante disso, nós agradecemos a agência. Jovino está dizendo muito obrigado em nome da agência. Temos uma pergunta aqui. A pergunta é mais para o Matarazzo. É o seguinte: em termos da fiscalização que o Anatel vai fazer, essa não exigência da outorga, hoje o quadro não é assim tão fantástico, né? A tendência pode ser piorar o quadro, já que a fiscalização é feita. Por favor, Matarazzo. Eu vou dizer o seguinte: a gente tem uma preocupação, eu acho que a medida é interessante, e aí eu vou expressar um pouco da minha opinião, que é o seguinte: eu acho que o problema não é a obtenção da outorga. Tá? Acho que a maioria dos provedores já aprendeu bem demais essa lição. Eu acho que existem outras coisas muito mais relevantes que precisam ser discutidas. A gente tem, por exemplo, um problema que é o uso desse espectro vai ficar inviável. Então, imagine que você esteja prestando um serviço, está lá 2, 3 anos em operação, o espectro fica poluído e você não é capaz de manter mais esse funcionamento. A gente tem alguns casos de provedores que tiveram que desligar o cliente foi para a justiça, que foi desligado por uma ação unilateral. Você não consegue manter o serviço funcionando. Tá? Então, a gente tem um problema concreto, que é: a gente passou a usar uma frequência não licenciada para a prestação de um serviço que é muito relevante. Tá? E está faltando espectro aí, está faltando espaço para fazer isso. E o Wi-Fi é uma interface muito, muito, muito importante. Né? Alguns organismos internacionais dizem que a gente vai chegar a mais de 20 milhões de devices que fazem uso desse tipo de interface no mundo, tá? Este ano. Então, imagina os números, tá? que isso pode atingir. Então, porque não é só o seu smartphone, o seu computador, o seu tablet, é também agora a sua televisão. Então, tudo tem uma interface Wi-Fi e tudo serve para ficar conectado. Na internet das coisas vai piorar bastante isso. Então, a gente tem um problema aí. A outra questão, que eu acho que pesa muito para as empresas, são as obrigações tributárias associadas às obrigações que a Anatel tem de informação sobre qualidade de serviço. Elas são muito complexas, o volume de informação é grande, e o pequeno provedor não tem estrutura para coletar essa informação. As redes são muito mais simples do que as redes sofisticadas de grandes empresas ou redes que têm um sistema de gerenciamento muito sofisticados, então você não tem como coletar a informação muitas vezes corretamente. E vou aproveitar aqui só para fazer um comentário. Tem um outro detalhe importante. O CICE, que o Jovino mencionou, né, que o pessoal falha frequentemente em preencher, tem um detalhe mais importante: frequentemente preenche errado. Frequentemente preenche errado. A informação da quantidade de acesso, a informação sobre as velocidades, etc., é muito confundida porque o pessoal tem uma dificuldade em interpretar o que está escrito no CICE. A gente tem muito, com frequência, dizer assim: o que é que isso quer dizer? Como é que eu preencho isso? Então, eu acho que tem uma lista de coisas para tratar. O que esta iniciativa da Anatel fez, na minha opinião, foi abrir a porta. Tá? Então, eu acho que a gente tem que participar da consulta pública para, primeiro, reafirmar ou não a boa ideia da ausência da outorga, mas principalmente reafirmar a necessidade de rever alguns tópicos e talvez com isso criar algumas prioridades e poder discutir isso com a agência com mais vagar. E na verdade é o seguinte, essa é a razão da consulta pública. O que a Anatel quer é ouvi-los, ouvir a sociedade. Ela pôs na mesa a questão da outorga, a questão da autorização. É muito importante que vocês levem no processo de consulta pública a visão sobre a outorga, mas a visão associada daqueles elementos que vai tornar esse processo mais simplificado.
mais adequado ao porte dos pequenos e médios. Na minha apresentação tinha um slide oculto, que eu não deveria ter deixado oculto, onde eu iria falar para os senhores, mas eu aproveito e falo agora, sobre a consulta pública que se encerra amanhã, eu acho que vocês devem estar acompanhando, da licitação de frequência, na qual há uma metodologia, um bloco diferenciado só para atender os pequenos com frequência licenciada. Essa consulta se encerra amanhã e possivelmente o edital saia no mês de setembro. A Anatel está acelerando esse processo, então assim, dá tempo ainda, vale a pena dar uma olhada nesse processo e acompanhar. Por quê? Porque é uma oportunidade dos pequenos terem blocos de frequência licenciados e a consulta está lá com uma proposta de licenciar a frequência por município. Dentro de uma visão econômica, e aí o Dr. Baigor está aí, se ele quiser complementar um pouco mais sobre isso, mas dentro de uma visão de preço público compatível com os pequenos. Ok? Muito obrigado, Jovino Matarazzo. Mais alguma pergunta? Lá em cima tem mais uma. Eu gostaria de lembrá-los que faremos agora o intervalo para o almoço, será servido neste mesmo andar, tá? Então, se você sair aqui onde é a recepção, você vai ver algumas mesas já postas, e em frente às mesas que estão postas, do outro lado, a gente tem a feira de tecnologia da Abranet, com alguns stands ali, demonstrando vários produtos e serviços bastante interessantes. Não deixem de visitá-los também. É nesse espaço, no espaço da Feira da Tecnologia, que será servido também o coffee da tarde. Mas um recado importante ainda é que após o almoço nós não retornaremos para esse auditório. As palestras do próximo período, do período da tarde, será no auditório 2, também está muito bem sinalizado aqui no corredor, saindo desse auditório no corredor à direita. Você vai ver um auditório ali, um outro espaço para as palestras do período da tarde. Ok? Mais uma pergunta lá em cima. Meu nome é Dilton, sou engenheiro eletricista, estamos com startup SM lá no Rio Grande do Sul. O Matarazzo comentou no início da palestra que a fibra ótica não estaria incluso nesse processo, né, da liberação. Mas o texto fala em meios confinados. Então a minha pergunta é, os meios confinados não seria no caso do transporte por fibra ótica? Para especificamente para o caso de SCM e SLP. Tá? O processo, talvez você comentar, o processo está originado especificamente no regulamento de radiação restrita. Então, este regulamento de radiação restrita não trata hoje dos meios confinados. Tá? O que vai passar a ser valer para meios confinados, se a consulta for aprovada, seria a inclusão para dispensa da autória para esse tipo de caso no SCM e no SLP. Tá? Com uma dúvida ainda, porque a consulta pública não está no ar, a gente não consegue saber. Em tese, você vai ter as mesmas obrigações de cadastramento de estação que você teria se tirasse a licença do SCM. Então, o que o regulamento traz para a retenção restrita, que é a dispensa de licenciamento de estações, não vale para confinado, tá? Para os meios confinados, só vale para a retenção restrita. Tem que fazer uma separação das duas coisas. Desculpe se eu mesclei aí a ideia. Ok, então agradecemos mais uma vez o Jovino, agradecemos mais uma vez o Matarazzo pelas suas apresentações. Enfim, nós faremos um breve intervalo agora para o almoço, das 13 às 14. Nós retornamos às 14 horas pontualmente, não mais nesse auditório, mas no auditório 2. Tenham todos um ótimo almoço.